Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso. Não se fala em outro assunto no mundo da bola. Mercado europeu, tabloide francês já falando de Cristiano Ronaldo e do Botafogo, associando o CR7 ao glorioso, falando que o John Textor está sofrendo pressão para a contratação de Cristiano Ronaldo. Gente, o que nós podemos falar sobre isso nesse momento? Vários sites, tabloides, reportagens, até no GE hoje discutiu-se muito sobre essa questão do CR7 no Botafogo. É sonho ou realidade? Até que ponto a gente pode falar sobre esse assunto sem perder a cabeça? Vamos falar de Cristiano Ronaldo, sim, e vamos falar também de Wesley, possível reforço do Botafogo. Flamengo entrou na briga com o Botafogo pelo Wesley, sim, não, mito, boato. E vamos falar, entre outros assuntos, também de selecionáveis do Botafogo. Tem jogadores do Botafogo na lista do Carlo Ancelotti, vamos falar de venda de ingressos, entre outros assuntos, mas depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo? Se você não deixar o like nesse vídeo, olha o problema que você vai arrumar. Primeiro, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com geral, principalmente com aquele secador, com aquele teu amigo torcedor do time rival que vai ficar maluco, porque o filho dele vai lá pro aeroporto receber o Cristiano Ronaldo, vai pegar a camisa do Flamengo, do Fluminense lá, vai, papai, toma aqui que eu não quero mais não, tá? Tô indo lá ver o Cristiano Ronaldo, vou receber o CR7. E, meu Deus do céu, você imagina isso? Os torcedores rivais pulando o muro, filho de torcedor de Flamengo, Fluminense e Vasco, que torce só para dar moral para a mãe, para o pai, né? Que na verdade ele torce para Messi, Cristiano Ronaldo, é a nova galerinha, né? Ih, rapaz, mas vamos pular um muro com a facilidade. Olha, e eu vou falar sobre esse tema, então deixa o like, se inscreve, manda no grupo, senão o cara não vem não. O cara não vem não. Agora, brincadeiras à parte, vamos pegar a matéria. Eu tô aqui com ela na tela, tá? Eu falei sobre isso no domingo, tá? Não posso entrar em detalhes, tal, porque... E não é pra dizer que eu sei alguma coisa, nada disso, tá? Eu jogo muito limpo com a família GG, né? Eu jogo muito limpo com a família GG. A questão é, o que chegou até mim, eu não acho que deva ir pra frente, porque não é pra ir pra frente. É uma especulação, isso ontem, tá? Era uma especulação, hoje chegou uma informação diferente. O que eu passei para vocês é que o Cristiano Ronaldo tem interesse em jogar e dependia mesmo desse acerto com o Al Nassr, que existe uma possibilidade de ele não renovar por conta desse contrato. Agora, talvez esse contrato seja só para o Mundial de Clubes da FIFA. Só para o Mundial de Clubes da FIFA, tá? E aí, hoje, o GE já debateu sobre o tema, viu o Serginho Santana, viu o Pedro Depp, viu outros debatendo lá no GE, sonho ou realidade e tal. Então o tema já vai ganhando um corpo, e aí tem várias informações truncadas, tem várias pessoas falando sobre o assunto, aí você fica nessa, pô, mas será que é verdade e tal? Só que esse burburinho, essa possibilidade, o jornal Marca da Espanha falou fato, um clube brasileiro fez proposta. E aí é claro que a gente vai movendo os pauzinhos aqui e ali e tal. O Palmeiras não foi. O Palmeiras não foi. O Fluminense eu nem chequei, por questões óbvias. O Flamengo, eu conversei há pouco com um dos maiores da mídia independente do Flamengo, que tem muito contato lá dentro, que tem contato direto, né, canal direto, como a gente tem aqui também com a diretoria do Botafogo, com o próprio John Textor. O que eu recebi de informação é que não foi o Flamengo. Bom, se o Palmeiras já negou e essa pessoa de alta confiança, um dos maiores canais do Flamengo, um cara que está aí, não só em canal do Flamengo, mas está em outras mídias também, mídia grande, dizendo que não, o Flamengo não foi. Ou é o Fluminense, não posso dizer que não é, né? É proposta, pode ter proposto R$1. Pô, vem pra cá, R$1, tal. Isso aí, proposta é proposta. É igual o direito de petição na justiça. Você tem direito de pedir o que você quiser.
Ah, mas não pode entrar com uma ação. Entra. Direito de petição é seu. Pede se você quiser. Pode ter sido o Fluminense? Acho difícil, né? Mas pode. Pode ter sido o Botafogo? Bom, e aí vem aqui uma reportagem do footmercato.net, tá? Que é um portal francês, dizendo que, sobre o Botafogo, John Textor sofre pressão para contratar Cristiano Ronaldo. Nos últimos dias, diz a matéria, a trajetória de Cristiano Ronaldo até o Botafogo vem movimentando o mercado de transferências brasileiro. Entre apostas esportivas, benefícios econômicos e o sonho louco de ver o pentacampeão da Bola de Ouro pisar no gramado do Rio de Janeiro, uma retrospectiva de um boato que pode abalar o cenário do futebol carioca. Aqui o footmercato.net, ele está tratando como um boato, até porque o jornal Marca não confirmou que é o Botafogo esse clube a ter feito proposta. Eu também não vou confirmar aqui que foi o Botafogo a fazer proposta. O que eu ouvi é que o Palmeiras não foi, de uma fonte bem confiável de dentro do Palmeiras, e que o Flamengo não é de uma fonte que tem contato com o ex-presidente do Flamengo e tal. Enfim. Sobraria aí Botafogo e Fluminense ou todo mundo está mentindo, né? Eu não acho que seria isso, porque senão a gente teria também mídias dos outros clubes falando sobre o assunto. E eu não estou vendo, né? Agora, é bom a gente também localizar o torcedor. Proposta não é garantia de que o jogador vai jogar no Botafogo, tá? É uma proposta. Não sei se foi o Botafogo que fez a proposta, mas o jogador pode negar também. O que se sabe, que eu já falei, Cristiano Ronaldo quer jogar o Mundial de Clubes. Ele quer jogar o Mundial de Clubes. Um Mundial de Clubes com o Messi e sem Cristiano Ronaldo faz pouco sentido, né? Faz pouco sentido. Enfim, vamos aguardar. Eu sei que o mercado europeu, as mídias europeias já começam a espalhar o que inicialmente é um boato, o que pode ser um fato histórico. Vamos aguardar. Bom, o blog do Diogo Dantas trouxe a informação de que o Flamengo entra na briga com o Botafogo pelo Wesley. Não é bem assim, né? Pode entrar na briga? Pode. O que se sabe sobre o Wesley e o Botafogo? Bom, por muito pouco não veio na primeira janela e o John Textor falou, não, vai ser uma movimentação da segunda janela. A gente vai movimentar na segunda janela. O Renato Paiva disse que o reforço está bem encaminhado, já falamos aqui anteriormente sobre isso, né? O próprio Renato Paiva falou sobre o encaminhamento com o Wesley. E aí o Diogo Dantas falou que o Flamengo entra na briga, tá? Só que briga é essa? O Flamengo, ele não está querendo o Wesley ainda. Ele analisa a contratação do Wesley para uma reposição, uma possível reposição, de Everton Cebolinha ou de Michael. O Flamengo fez um investimento muito alto para trazer o Everton Cebolinha, né? Inclusive, naquela época, o Botafogo também consultou a situação do jogador. O Flamengo foi quem levou. E dentro dessa negociação, os valores foram muito altos e o retorno foi quase zero, né? O retorno foi quase zero do Cebolinha para o Flamengo. E o do Michael também não tem se mostrado muito frutífero. Já não vinha jogando essa bola toda lá onde estava, e no Flamengo não está rendendo. Então o Flamengo está querendo negociar esses jogadores e aí trazer o Wesley, que é um jovem jogador, um jovem potencial. Mas isso no caso de conseguir negociar esses dois atletas. Agora vai negociar para quem? O mercado brasileiro não tem condição. Mesmo que algum clube queira, não tem condição. E lá fora acho que eles já encerraram as suas passagens, né? Então não vai ser fácil para o Flamengo também negociar esses dois jogadores pelo valor que ele quer. E o Wesley só entraria aí no jogo em caso de negociação do Flamengo desses dois atletas. Mas é claro, eu não sei se o jogador está apalavrado e tal, mas o jogador quase veio na primeira janela e o John e o Renato Paiva, nas suas palavras, não vou dizer que deixaram claro, né, mas quase que afiançaram
que vai ser um dos investimentos que o Botafogo vai querer fazer para a segunda janela. Não vejo como uma ameaça, né, o Flamengo aí na briga. É um time que tem bala na agulha para poder oferecer algo maior, tal, mas não vejo ainda o Flamengo ameaçando o Botafogo nessa questão do Wesley. Acho que está bem encaminhada, até pelo bom trato que o John Textor tem com o Al Nassr, né? Bom, Alex Telles e Igor Jesus do Botafogo estão aí na pré-lista, na primeira pré-lista do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. É claro que essa pré-lista não é do Carlo Ancelotti, né? Alguém fez, mostrou para ele, ele falou, tá bom, vai isso aí, né? É o que tem para hoje? Vai isso aí. Ele nunca observou os caras jogando, não faz a menor ideia, né? Vê se o Carlo Ancelotti ia colocar 6 jogadores do Flamengo numa pré-lista, não sabe nem o que é Flamengo, nem acompanha futebol brasileiro. Então, enfim, né? Talvez até possa ter dado uma olhadinha tal, nos últimos meses, aí, nas últimas semanas tal, mas essa lista não é dele, né? Tomara que um dia, para quem torce aí para a seleção da CBF, que um dia ele tenha o direito de escolher os jogadores, né? Mas não vejo com muita expectativa, não. O presidente da CBF aí é mais do mesmo e acho que Carlo Ancelotti também não vai ter essa liberdade toda para escolher e para fazer o que ele quer, não, né? Enfim, pelo menos tem 2 jogadores do Botafogo com muita justiça, muita gente falando do Cuiabano, pô, tinha que ter o Cuiabano e tal, enfim. Vamos falar de Botafogo? 16 mil ingressos já vendidos, 16 mil sócios com seus check-ins confirmados para uma partida que vai acontecer daqui a 8 dias. Acho bom, acho bom. É uma expectativa que a gente tem de esgotar ingresso, né? Então, 16 mil, faltando 8, 9 dias para o jogo, a expectativa é de que em 4, 5 dias esses ingressos sejam esgotados, né? E a gente tem o jogo contra o Capital na quinta-feira. O Renato Paiva falou uma coisa que é muito importante, que é rodízio, rotação responsável. Ele, nas suas colocações, disse que tem uma vantagem, isso é muito bom, alguns jogadores vêm sentindo, ele citou o Igor Jesus, citou o Gregory, citou o Marlon Freitas, jogadores que vêm sentindo o peso, né, do calendário, estão jogando desde 2025, jogaram em 2024, foram campeões e tal. Então é o momento de fazer uma rotação responsável. Não vai botar o sub-20, não vai botar o sub-17, vai fazer uma rotação responsável. Alguns jogadores que atuam, que aparecem, né, como titulares, devem estar. Botafogo, por exemplo, lateral esquerdo, vai botar o Marçal, mas aí quem joga na zaga? O David Ricardo talvez seja poupado, tá? O Jair estava cansado. Então, assim, uma série de questões a gente fica na dúvida. E aí, quem é que vai jogar? Vai ser Marçal e Danilo Barbosa na zaga? Mas aí quem joga na esquerda? Joga Telles um tempo, Cuiabano outro? Então, não dá para botar todo mundo reserva, né? Ele vai ter que fazer uma rotação responsável com os atletas, a fim de não cansar ninguém. O Botafogo precisa estar 100% na terça-feira. É a decisão da temporada. O Botafogo define o segundo semestre, terça-feira. E também tem que ser responsável com o Botafogo, né? Com o torcedor de Brasília. Muita gente está acompanhando aqui de Brasília. O torcedor que vai pagar ingresso, vai pagar caro e quer ver o Botafogo ganhar. Então, rotação responsável é responsabilidade com o jogo de terça-feira, com os atletas e com a torcida e com a instituição. Então, o Botafogo tem que ganhar. O Renato Paiva vai falar isso. Não, a gente não vai segurar o resultado. O Botafogo não vai defender o 4-0. O Botafogo vai para ganhar. E é isso aí. Tem que ir para ganhar. É o que a gente espera. E vai ter uma novidade aqui, né? Na quinta-feira, a gente tem o nosso Fogo News, né? A gente vai fazer o nosso Fogo News, eu, Michael Martins, a galera do Fogão do Meu Coração, e depois tem transmissão. Eu e Michael Martins faremos parte da transmissão que vai acontecer lá no Fogão do Meu Coração. É claro que a gente vai explicando para vocês aos pouquinhos aqui, tá certo? E amanhã, talvez amanhã, tem a live, a gente não fez hoje de manhã, né? Tem a live pra gente falar de várias situações aí. Tá esquentando, hein? Tá esquentando. Daqui a pouco começa assunto de reforço. Mês que vem é mês de reforço. E é claro que o scout do Botafogo, o John Textor, já está se movimentando, principalmente porque conseguiu resultados esportivos na Inglaterra, na França. Agora o foco volta a ser tão somente o mais tradicional. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.